Meus irmãos, que prazer estar aqui pela primeira vez na Igreja Presbiteriana Manaim. Conhecia só de ouvir falar, assim como disse Jó. Agora os meus olhos podem contemplar a obra que Deus tem feito aqui, nesta igreja. A alegria de rever o reverendo Judson, conforme ele falou. Temos aí uma história de caminhada juntos ali na primeira igreja, também no Presbitério Belo Horizonte. E meu coração se alegra muito, reverendo, em vê-lo aqui frutificando para a glória do Senhor, em ver a igreja se desenvolvendo cada vez mais e celebrando os seus 30 anos de existência. Quero então transmitir aos irmãos o abraço da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, agradecendo ao pastor, reverendo Judson, ao conselho da igreja pelo honroso convite. E conforme orou no início, tomo a liberdade de apresentar o presbítero Hilton Elias de Freitas, que está de pé ali atrás, e me acompanha. Seu Hilton é o companheiro para todas as horas, né? Hoje mesmo, após o nosso momento matutino, lá na primeira, enviei uma mensagem ao presbítero Hilton e disse: presbítero Hilton, hoje tem um compromisso na igreja Manaim, vamos? E ele disse: vamos. Que horas passa aqui? Agendamos e ele está comigo, e eu louvo a Deus pela vida deste servo do Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra. Eu gosto sempre, em ocasião de aniversário, em especial datas cheias como 30 anos, 40, 50, ou seja, as décadas que Deus vai concedendo às suas igrejas, de meditar em textos clássicos, textos que certamente já foram pregados aqui muitas vezes, mas que cada vez que nós abrimos a palavra, Deus fala conosco de maneira especial, porque a palavra é viva, é eficaz, penetra profundamente no nosso ser, como uma espada penetrante, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E cada vez que nós abrimos a palavra em textos muitas vezes conhecidos, Deus fala conosco de maneira especial. E estou certo que Ele haverá de falar mais uma vez. Lucas 19. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa do evangelista Lucas, no capítulo 19. Esse texto muito conhecido, mas que certamente Deus vai falar mais uma vez ao nosso coração. Peço a você que, se possível, fique de pé em reverência à palavra para a leitura. Lucas 19, eu vou ler até o versículo de número 10. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Graças a Deus pela palavra poderosa lida, fonte inesgotável de riqueza e de sabedoria. Vamos buscar a iluminação do Espírito do Senhor. Ó Deus, tua palavra lida nesta hora, mas para o nosso entendimento, nós carecemos desta iluminação que vem do teu Espírito. Sensibiliza o nosso ser, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a grandiosidade da tua lei e do teu Evangelho, para que possamos, ó Deus, com os olhos abertos, desvendados, viver uma vida piedosa, justa e sensata,
manifestando a este mundo caído, ó Deus, que vivemos no reino da luz, proclamando o Evangelho de Cristo. Fale ao nosso coração nesta hora, rompa as barreiras no falar, mas também no ouvir, para que haja verdadeira edificação espiritual no nome de Jesus. Amém? Amém. Podem assentar. Você é alguém curioso? Como anda a sua curiosidade? Eu me lembro quando pequeno, papai e mamãe às vezes falava com a gente: menino, deixa de ser curioso. Quando a gente começava a querer olhar alguma coisa que não era para ser olhada, adentrar em algum ambiente que não era para ser adentrado, então vinha sempre aquela curiosidade. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem as curiosidades das crianças. A curiosidade tem o seu lado positivo, não é? Zaqueu tinha a curiosidade de ver o maravilhoso homem de Nazaré, Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, mas não conhecia Jesus. E quando houve a possibilidade dele conhecer Jesus, sabendo que por ali ele havia de passar, ele então se dispôs a romper todas as barreiras e obstáculos para ver Jesus passar. Afinal, aquele homem de Nazaré estava causando agitação nas mentes dos homens, curando pessoas, salvando pessoas, apresentando uma ética do reino de Deus, confrontando muitas vezes religiosos, mostrando o Evangelho, apresentando o Evangelho, sendo ele a encarnação do Deus Pai. Para saciar a curiosidade de Zaqueu, 2 obstáculos interpunham o seu caminho. O primeiro obstáculo é porque havia uma grande multidão em volta de Jesus. Por onde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava, e chegar até Jesus não era fácil. O primeiro obstáculo, a multidão. O segundo obstáculo é que Zaqueu era baixinho, era de pequena estatura. Mas Zaqueu não tinha somente curiosidade, ele não era apenas alguém curioso, ele não tinha vergonha de procurar transpor os obstáculos. E aqui jaz uma lição. Os obstáculos, muitas vezes, que se apresentam diante de nós precisamos ter força de vontade para transpor esses obstáculos. O que ele fez? Diz o texto, irmãos, um texto conhecido que você pode recordar, olhando aí a parte inicial. Zaqueu fez o que alguns garotos fazem quando querem ver alguma coisa e não conseguem. Empoleirou nos ramos de um sicômoro, de uma grande árvore, para ver Jesus. O sicômoro, irmãos, era uma espécie de figueira de raízes profundas e ramos fortes que produzia realmente os seus frutos, cultivada no Oriente Médio e em partes da África há milênios. Ele era uma árvore plantada, era uma árvore plantada ao longo das vias, que produzia sombras para os viajantes descansarem. Embora Zaqueu fosse um homem e não um garoto, ele subiu àquele sicômoro, àquela grande árvore. Podemos imaginar com que ansiedade ele espiava de cima daquela árvore, olhando para baixo, como eu aqui neste púlpito estou olhando os irmãos, aguardando Jesus. O Salvador não possuía nenhuma distinção pomposa. E ele não sabia quem era Jesus. Ele não vivia num tempo como o nosso, que dificilmente a gente não vê alguém por uma foto em uma mídia social. Estamos falando de um tempo muito diferente. Na frente de Jesus não caminhava nenhum sacristão levando um haste de prata, chamando a atenção: eis Jesus, eis! Não. Jesus não levava em suas mãos nenhum cetro, nenhum bastão de ouro,
possuía uma túnica igual a de qualquer um camponês comum. Eu fico imaginando Zaqueu, a multidão apontando, e ele, quem é? Quem será que é Jesus? Cadê? A profundidade da passagem nos diz, irmãos, que embora Zaqueu tenha subido naquele sicômoro, embora Zaqueu tenha mostrado curiosidade em ver Jesus, preste atenção, não foi Zaqueu quem distinguiu Jesus, foi Jesus quem distinguiu Zaqueu. Olhe para o verso 5 do texto. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu, ali naquela árvore, totalmente passivo, como um pecador morto em seus pecados e delitos, conforme diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Zaqueu passivo, parado, estagnado ali. Jesus se dirigiu a ele dizendo: Zaqueu, desce, eu vou para a sua casa. Zaqueu desceu rapidamente e Jesus foi para a sua casa. Zaqueu se converte, é salvo, passa a ser um cidadão do reino dos céus. A conversão de Zaqueu é uma ilustração viva do chamado eficaz de Deus ao pecador. É o tema da nossa mensagem. O chamado eficaz de Deus ao pecador. Ah, irmãos, esse chamado é maravilhoso demais. Na salvação de Zaqueu temos aqui, irmãos, a exemplificação da graça de Deus alcançando alguém depravado. Zaqueu era maioral dos publicanos. Zaqueu não era bem visto. As características do chamado eficaz de Deus ao pecador, em primeiro lugar, nos ensina que o chamado é gracioso. Podemos deduzir isso pelo fato de Zaqueu ser um personagem que suporíamos ser um dos piores do seu tempo. Na escala humana, certamente um dos últimos a ser salvo. Ele pertencia a uma cidade má chamada Jericó. Uma cidade que havia recebido uma maldição no Antigo Testamento. Josué, ao adentrar com o povo em Jericó, amaldiçoou aquela cidade após a sua destruição, dizendo, está lá em Josué 6:26, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Josué 6:26. Em 1 Reis 16:34, a Bíblia diz que Iel, o betelita, reedificou Jericó e sofreu a maldição de Josué. Após lançar os fundamentos da cidade, morreu o primogênito de Iel, chamado Abirão. Quando pôs as portas da cidade, morreu o seu último filho, Segube. Portanto, ninguém esperava que alguém pudesse sair de Jericó para ser salvo, mas foi perto de Jericó que aquele homem caiu nas mãos dos salteadores da parábola do bom samaritano também. Certamente Zaqueu não participou daquele assalto ali, naquela parábola, uma parábola, porém por ser publicano ele era considerado um ladrão. Mas não somente um ladrão, mas o maioral dos publicanos. Aqui já podemos extrair uma primeira lição. Não importa de onde saímos. De onde você saiu? De onde você saiu? Quem sabe, se fôssemos ouvir a biografia de cada um de nós que aqui estamos,
não somente de Belo Horizonte, mas muitos saíram de rincões longínquos daqui, como eu, por exemplo. De onde você saiu? Não importa de onde saímos, irmãos, importa de Deus usar a sua graça. O chamado eficaz de Deus em Cristo não faz distinção de lugar. Zaqueu tinha uma ocupação extremamente má, certamente enganava o povo para enriquecer, como um publicano, como um maioral dos publicanos. Na verdade, quando Cristo foi à sua casa, o texto nos informa que desatou um murmúrio ali das pessoas, dizendo: como que ele foi hospedar na casa desse homem? Porém, irmãos, a graça não faz distinção alguma, não somente de lugar, mas também de pessoa. Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer, não importa de onde saímos. E Ele chamou Zaqueu, o pior, o maioral dos publicanos, na pior das cidades, Jericó, envolvido na pior das ocupações. Os publicanos eram odiados pelos judeus e nós conhecemos bem, não é? Afinal, eram tidos como traidores da pátria, a serviço de Roma, alguém que saía do meio deles para ser contratado por Roma para extorquí-los. Além do mais, Zaqueu era rico, diz o texto. É claro que não tem problema em ser rico, isso é bênção de Deus, não é? Mas na mente dos discípulos estava a passagem de Lucas 18, olha em sua Bíblia o contexto anterior. O jovem rico, Lucas 18, a partir do verso 18. Quando Jesus afirmou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Quando aquele jovem se apresentou perante Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então desmantelou o seu conceito de bondade, dizendo: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Sim, sim, sim. Só uma coisa te falta: vende o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aquele jovem saiu entristecido, porque ele era materialista, preso às coisas deste mundo. Então Jesus disse: olha quão difícil entrará no reino dos céus as pessoas que têm riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Então na mente dos discípulos ficou: um rico, dificilmente vai ser salvo. Não vai ser, mas Zaqueu era rico. Jesus desmantela este conceito dos discípulos. Jesus salva Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. A salvação de Zaqueu desmistificou o conceito errado dos discípulos. Não importa se você é rico ou pobre, não importa de onde você saiu, você precisa de Jesus. Irmãos, precisamos levar essa mensagem, nós que já temos esta mensagem, não é? A salvação de Zaqueu nos mostra que existe muitos ricos que são pobres da graça e muitos pobres que são ricos da graça. Não importa se rico ou pobre, todos carecem da graça. Ao rico Zaqueu, Jesus ordena: desça da árvore. Desce, Zaqueu. Em cima daquela árvore, daquele sicômoro, Zaqueu estava inicialmente motivado pela curiosidade. Lembra do início? Eu quero ver quem é. Mas espiritualmente, diz Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pregando aqui neste texto, ele fala que espiritualmente Zaqueu estava cheio de si, no alto do seu orgulho, altivez. Era preciso descer do orgulho, descer da altivez. Desce da árvore, Zaqueu. Não era simplesmente um descer físico, mas um descer espiritualmente falando. Ao descer daquela árvore, diz Spurgeon, Zaqueu desceu também do seu orgulho,
da sua autoconfiança, da sua arrogância, da sua altivez. O reino é lugar de servos humildes que reconhecem a necessidade de descer da árvore. Desce da árvore, Zaqueu. Eu vou para a sua casa hoje. Em segundo lugar, além de ser um chamado eficaz, esse é o chamado gracioso, eficaz. Em segundo lugar, o chamado eficaz é pessoal. E Spurgeon, pregando nesse texto, ele diz assim: você já parou para pensar que poderia ter mais gente em cima da árvore? Ah, pastor, mas isso a Bíblia não diz. E Lutero dizia que onde a Bíblia se cala, devo me calar. É verdade. Mas eu posso conjecturar. E Spurgeon diz assim: você já parou para pensar que naquela árvore poderia ter mais gente? Já pensou nisso? Porém, não havia a menor dúvida acerca da pessoa que foi chamada. Foi Zaqueu. Zaqueu é você. É você. Deus nos distingue no meio da multidão, irmão. É você. João, Antônio, Solange, Fabiana, Edson, Judson. Desta árvore. É você. O chamado é pessoal, diferente do chamado geral na pregação, quando nós pregamos a todos. E aqui, subindo a rua Santarém, virando na praça, o presbítero Hilton disse, compartilhei com o reverendo Judson, quantas vezes pregamos nessa praça aqui há décadas atrás? Culto ao ar livre. O chamado geral, pregamos a todos. A pregação do Evangelho é um chamado geral, porém quem aceita o chamado é aquele que é tocado pelo Espírito Santo. Isso é muito pessoal. Então somente aqueles que possuem esse chamado eficaz interno do Espírito. Este é pessoal. O chamado eficaz, a vocação eficaz, diz respeito a uma obra interna no nosso coração. Deus realizou essa obra em nós que somos crentes, irmãos. E quem sabe, nesta noite, existe alguém aqui que ainda não teve esse toque. Deus te chama, Zaqueu. É você, Zaqueu. Desce da árvore. Eu estou te chamando. Disse Jesus no Evangelho, em Mateus 22:14, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Zaqueu foi um escolhido de Deus para a salvação, eleito antes da fundação do mundo. A pregação do Evangelho é um chamado geral, externo, universal, de caráter abrangente, mas a conversão é um chamado eficaz, interno. Quando o Espírito Santo toca o pecador, ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, segundo João 16:8. A flecha de Deus penetra o coração, ela não arranha somente seu capacete, deixa um pequeno sinal em sua armadura, não, mas ela penetra no nosso coração. Num dia aventuroso da minha vida, eu fui tocado, eu fui chamado, e você que é um crente no Senhor Jesus também, certamente, quem sabe, ao falar essas palavras aqui, você está identificando o seu momento de chamado, quando você desceu da árvore, para levar Jesus para a sua casa. Ah, que bênção! Quem poderá resistir a esse chamado? Ninguém. O chamado eficaz do Senhor ao pecador é gracioso em primeiro lugar, é pessoal em segundo lugar. Mas em terceiro lugar, o chamado eficaz é imediato. Veja que o texto diz, novamente aí, acompanhe em sua Bíblia, Zaqueu, versículo 5, desce depressa. É hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, no dia da provocação. É hoje. Zaqueu, desce depressa. A graça de Deus chega, irmãos, e exige prontidão. É agora.
O amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence. O chamado eficaz trata de um chamado que retira o orgulho do pecador, humilha e o coloca pronto a responder. No reino de Deus não há espaço para o amanhã, mas para agora. Observe aqui a forma afetuosa do chamado a Zaqueu. O verso 5 é chave, por isso eu estou me concentrando nele. Disse Jesus: me convém ficar hoje em tua casa. Não ficarei na entrada de sua casa, nem olharei o interior através de uma janela ou de uma fresta, mas entrarei em sua casa, Zaqueu. Eu vou para dentro da sua casa. Todos nós sabemos que a nossa casa é lugar de intimidade, não é? É lugar onde nós nos revelamos, é lugar onde você é o que é. Jesus estava prestes a ensinar a Zaqueu que quando ele entra em nossa casa, tudo muda. O marido é transformado, a esposa também, os filhos também, o relacionamento muda, não obstante as lutas da caminhada, mas tudo muda. Eu conheço casas, e certamente você também conhece, que outrora era abrigo do pecado, mas que ao receber Jesus foi transformada. Quem sabe a história da sua casa? O marido e a esposa que antes discutiam e brigavam, agora dobram seus joelhos em oração. Filhos rebeldes que só davam trabalho, agora são literalmente rebentos da oliveira à roda da mesa, como diz o Salmo 128. Por quê? Porque a presença de Jesus transforma a nossa casa. De lugar de embates a cantinho do céu. Nosso Deus é o Deus da família. Ele vem para habitar com o seu povo. Ele ama as tendas de Jacó. Um chamado comum é mais ou menos assim: hoje eu entrarei em tua casa por uma porta, mas qualquer coisa eu vou sair por outra. Jesus não disse isso. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois eu vou para a sua casa. Me convém, veja que o texto diz: me convém ficar em tua casa. Essa decisão foi de quem? De Deus, de Jesus. Eu vou para ficar. Não serei mais um estranho, nem um convidado temporário, mas eu serei o Senhor da sua casa. A pergunta que nós precisamos aplicar em nossas vidas agora, irmãos, é: Jesus é Senhor da nossa casa? Habita em nossa casa? Agora preste bem atenção. Foi Jesus quem disse: me convém ficar. Não houve nenhuma chamada à porta, senão que a porta desintegrou. Porque Jesus decidiu entrar. Embora a nossa responsabilidade nos conclama a abrir a porta, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Temos a responsabilidade de abrir, mas a verdade, quem abre, quem entra, quem decide entrar é o Senhor. Ó Senhor, decida entrar em meu lar, mas para ficar permanentemente. A verdade teológica por trás de tudo isso aqui, irmãos, é: devo fazê-lo, quero fazê-lo e farei. E Jesus decidiu entrar. Não importa teus protestos, tua vileza, tua incredulidade, eu vou para ficar. Eu vou ficar em sua casa, Zaqueu. Ai, irmãos, que bênção quando Jesus entra em nossa casa para ficar. Precisamos entender essa doutrina maravilhosa, entender o que significa a salvação de uma pessoa, a transformação de um lar. É óbvio que existe o chamado do Evangelho ao pecador, quanto à responsabilidade, reitero, mas é Jesus que decide entrar em nossa casa. Imaginemos Zaqueu.
Certamente passou pela sua cabeça: como, Senhor, na minha casa, eu estou aqui só para ver o Senhor. Ficar em minha casa, ela está coberta de iniquidades. Ficar em minha casa, não há uma sala que não clame contra mim. Ficar em minha casa, como, Senhor? As vigas, as colunas, o piso, tudo se levanta contra mim. Como, Senhor? Tu vais ficar em minha casa? Ah, irmãos, o chamado eficaz é gracioso, é pessoal, é imediato. Quem decide é o Senhor, e Ele decidiu te abençoar. Antes de você ir a Cristo, Ele veio ao seu encontro. É como aquele cântico que eu pelo menos cantei muito na infância e adolescência: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai. É claro que esse cântico retrata o lado da nossa responsabilidade de nos apegarmos a Deus, mas em última análise, quem segura na nossa mão é Deus. Não somos nós, é Ele que segura na nossa mão. Ah, se não for Ele segurando na nossa mão. Ah, se não for Ele decidindo entrar em nossa casa. Ah, se não for Ele nos conclamando a descer da árvore. Vamos ficar na árvore, estagnados, parados. Mas eu quero chamar a sua atenção para o último ponto da mensagem. O chamado eficaz, além de ser gracioso, além de ser pessoal, além de ser imediato, desce depressa, é agora. Em último lugar, o chamado eficaz produz frutos dignos de arrependimento. Dê uma olhada no verso 8 agora do texto. Diz o texto: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Vamos ler juntos? Todos, leiamos. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O chamado eficaz de Deus ao pecador produz frutos dignos de arrependimento. Este é um chamado que transforma a vida. Não cremos que um homem tenha se convertido a menos que renuncie aos seus erros, dê meia volta na chamada metanoia e se converta. O que é conversão? É exatamente a mudança de rumo, não é? A menos que de maneira prática chegue ao seu conhecimento que o próprio Cristo é Senhor de sua consciência e que a sua lei é o seu alimento e que dá a ele prazer, e por isso ele busca prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo 1. Você se lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste atenção aqui. Primeiro anda, depois se assenta, ele para e depois se assenta. Há uma progressão para baixo, né? Primeiro anda, depois para ouvir e depois se assenta. Se assentar já se deixou levar. Mas então vem o versículo 2 do Salmo 1 que diz: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será ele comparado a uma árvore plantada junto às correntes, aos ribeiros de águas. Frutificará no tempo devido, a folhagem não murcha. Os ímpios, a partir do verso 4 do Salmo 1, os ímpios não são assim, são como uma palha. E o que é a palha? Uma planta seca, morta, que o vento dispersa. Mas aquele que está ligado ao Senhor,
é como uma árvore frutífera e busca o seu prazer na lei do Senhor. E a lei nos conclama ao arrependimento. A lei não salva, quem salva é Cristo, mas a lei é como um pedagogo que pega na nossa mão e nos leva à cruz. Paulo chama aos Gálatas de aio. A palavra aio ali é a palavra pedagogo, condutor de criança, que pega na mão para atravessar a rua. A lei pega na nossa mão e nos leva até a cruz. Ela não nos salva, mas ela nos leva até a cruz. Jesus é quem nos salva, Ele cumpriu a lei por nós. Diz o texto que, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, versículo 8, acompanhe: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. O que isso significa? A lei dizia, a lei da restituição de Levítico 6, dizia que se alguém roubar ou extorquir alguém, restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu por inteiro e acrescentará uma quinta parte. Alguém roubou R$1.000, ele vai devolver o R$1.000 e um quinto, R$200, 1.200. É a lei da restituição. A lei exigia um montante mais um quinto, mas Zaqueu decidiu ir muito além. Eu quero devolver quadruplicado. Se defraudei em 1.000, quero devolver 4.000. Ao evidenciar essa prova, Jesus então afirmou, veja o desfecho da passagem, versículo 9: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus decretou a salvação de Zaqueu após ele dar frutos dignos de arrependimento. É muito comum em nossos dias ouvirmos pessoas se dizendo convertidas, mas que não demonstram frutos dignos de arrependimento. Jesus declarou a salvação de Zaqueu quando ele evidenciou frutos dignos de arrependimento. Muitos dizem: aceitei a Jesus, me converti, mas não evidencia frutos dignos de arrependimento. É hora de olhar para as nossas vidas e ver quais são os frutos dignos de arrependimento que eu tenho evidenciado. O chamado eficaz produz frutos dignos de arrependimento. Não somos salvos pelas obras, irmãos, sabemos bem disso. Essa igreja é uma igreja bem doutrinada. Certamente os irmãos sabem disso muito bem. Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Efésios 2,8, Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Eu quero concluir a mensagem desta noite celebrativa desse texto clássico do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação de Zaqueu, dizendo que o pecador, uma vez alcançado pelo chamado eficaz de Deus em Cristo, produz frutos. Zaqueu desceu depressa daquela árvore, obedeceu sem questionar e sem adiar. Ele recebeu Jesus em sua casa e em seu coração. Abriu o seu coração para Jesus, levou Jesus para dentro da sua casa, ou melhor, Jesus escolheu a sua casa e foi para lá. Observando o aspecto da responsabilidade humana, vemos que Zaqueu abriu a sua vida, preste atenção, abriu a sua vida, abriu o seu coração, abriu a sua consciência e abriu até o bolso. Evidências de conversão na vida de um pecador.
primeiro sinal de conversão na vida de Zaqueu foi o amor, o desprendimento. Senhor, eu vivi a minha vida extorquindo, querendo, insaciável por bens, por coisas. Agora eu quero dar. Eu quero compartilhar aquilo que eu tenho. Eu resolvo dar. Até então sua vida era marcada pelo receber, tomar. Mas agora ele diz, eu quero dar. Ele que sempre tomou, agora quer dar. A vida cristã é uma vida de repartir. Não é aquilo que Deus nos dá. Os dons, os talentos, bens também, suprindo as necessidades uns dos outros, conforme vivia a igreja de Atos dos Apóstolos, não é? O caráter de Zaqueu é curado por Cristo. O chamado eficaz atrai a pessoa a Cristo, pois só Cristo salva. Essa igreja celebra os seus 30 anos de proclamação desse evangelho, que aponta para Jesus, que salva, que continua conclamando, Zaqueu, desce, eu vou para sua casa, Zaqueu. Por meio da palavra, o Senhor transforma a vida do pecador. Ele abandona a mentira, a esperteza, as vantagens fáceis de enriquecimento ilícito, no caso aqui de Zaqueu, e agora ele quer andar na luz, diz Paulo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. O idólatra abandona os ídolos. O maldizente abandona falar mal do outro. O mentiroso abandona a mentira. O adúltero abandona o adultério. O viciado abandona os vícios. Não há salvação sem abandono. Diz a palavra que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Quando Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. O desejo do meu coração ao concluir essa mensagem é que em todas as nossas casas aqui representadas, Jesus esteja morando lá dentro. Mas se houver alguma casa aqui que Jesus ainda não reina, ouça a mensagem do Evangelho. Zaqueu, é você, Zaqueu. Senhor, não é com o outro. Não, é com você. Desce. Eu vou para a sua casa. Quero concluir com 2 aplicações finais da passagem. Se você que adentrou a este templo ainda não possui esta salvação, renda-se a Cristo, confesse seus pecados e desça da árvore. Jesus te convida. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não procrastine, não deixe para o amanhã não nos pertence. Zaqueu, desce, mas desce depressa. Não adie a decisão se você ainda não a tomou. Para nós, os crentes, a segunda aplicação, para nós, a Igreja de Cristo. Para nós que já recebemos a Jesus, que já temos a consciência plena do que Ele fez por nós, o desafio dessa passagem de Lucas 19 é que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Quais são os frutos que temos produzido? Lembremos que Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa após contemplar os frutos dignos de arrependimento. O chamado eficaz é gracioso, é pessoal, é imediato e produz frutos dignos de arrependimento. Que esta igreja, Reverendo Judson e irmãos queridos, continue ao longo da sua história proclamando
o Evangelho genuíno de Cristo. Conforme descrito nessa passagem de Lucas 19. Quem sabe você já ouviu tantos sermões neste texto, não é? O desejo do meu coração, além de felicitar a igreja pelo aniversário, é estimular você a pregar o verdadeiro Evangelho. Zaqueu, desce, eu vou para a sua casa. Curva sua cabeça e vamos orar. Ó Deus bendito, tua palavra é fonte inesgotável de riqueza e de sabedoria. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ao olhar para esta passagem, ó Deus, tão rica, o nosso coração se alegra em saber que um dia venturoso de nossas vidas, o Senhor decidiu habitar em nosso coração, ir para a nossa casa. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Eu fico a imaginar nesses 30 anos da querida Igreja Presbiteriana Manaim, quantas conversões, quantas transformações, quantos lares foram transformados pelo Santo Evangelho do Senhor. E ao pensar, o desejo do meu coração e a minha oração é que o Senhor continue transformando vidas através do ministério dessa igreja, que ao derredor, ó Deus, deste templo, nos bairros aqui adjacentes, o Santo Evangelho seja proclamado por esta igreja cada vez mais, e que Tu possas atrair, ó Deus, cada vez mais crentes no Senhor Jesus, transformando suas vidas, para que verdadeiramente produzam frutos dignos de arrependimento, através do ministério dos irmãos que aqui labutam. Te louvamos pelos 30 anos, ó Deus, desta igreja. Te louvamos pelo legado deixado por tantos irmãos que por aqui já passaram. E te louvamos pelos irmãos que estão com o bastão da fé agora em mãos, aqui nesse momento. Que o Senhor abençoe cada família, revigore cada família, com força que vem do alto, com ânimo que vem do alto, para que todos continuem firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o labor de cada um de nós não é em vão. Te peço em favor do conselho da igreja, da junta diaconal, de todos os ministérios, pela vida do reverendo Judson, teu servo colocado aqui, ó Deus, para liderar esse trabalho. Que o Senhor o abençoe cada vez mais com toda sorte de bênçãos, para que ele seja e continue sendo inabalável, abundante na obra do Senhor. Ó Deus, abençoe todos aqueles que vêm aqui às vezes para visitar, convidados, que encontrem o Senhor Jesus aqui. Sim, e que desçam da árvore, ó Deus. Sim. Que saiam da curiosidade conforme Zaqueu saiu, por uma decisão do Senhor, que decidiu salvar aquele homem maioral dos publicanos. Que Tu continues decidindo salvar vidas, sim, por meio da proclamação do Evangelho do Senhor aqui neste lugar. Abençoe as nossas igrejas, ó Deus, que onde quer que o Teu Evangelho seja pregado, que conversões sejam, ó Deus, realizadas pelo Teu Espírito, para que a igreja do Senhor continue avançando, aguardando a manifestação visível do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá em poder e glória. Que possamos, ó Deus, como noiva de Cristo, estarmos sempre preparados, ó Deus, para o encontro dos encontros, para as bodas do Cordeiro, para estarmos com o Senhor eternamente. Naquele lugar onde não haverá choro, nem lágrimas, nem pranto. Tudo isso ficará para trás e haverá somente deleite espiritual e regozijo. Não haverá, ó Deus, diferenças geográficas que nos separe, nem mesmo primeira igreja de Belo Horizonte ou igreja Manaim, haverá apenas aquela igreja toda reunida. Não haverá, ó Deus, geografia, distância que nos separe uns dos outros, mas tão somente o gozo indizível do Santo Espírito do Senhor. Mas até lá, ó Deus, sabemos que o Senhor tem propósito na vida de cada uma das suas igrejas espalhadas sobre a face da terra, que é proclamar o nome do Senhor. Que possamos assim continuar.
Aceita a nossa gratidão e aplica em nosso coração a palavra aqui proclamada. Que ao sair deste recinto sagrado, saiamos, ó Deus, levando esta palavra bem firme em nossa mente e coração. Faça-nos, ó Deus, operosos praticantes da Tua palavra, proclamando o Santo Evangelho de Cristo. No nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.